Bem-vindos ao O Debate. A questão de onde vem a vida é talvez a mais fundamental da biologia. E por séculos, o debate se centrou numa aparente contradição. Por um lado, a gente observa que a vida parece surgir do nada. Vermes na carne, mofo no pão. Por outro, a intuição de que o semelhante gera o semelhante. Hoje, a gente vai mergulhar na história dessa disputa. Exato. A nossa conversa vai explorar a tensão entre duas ideias muito poderosas. De um lado, o princípio da biogênese, a regra, hoje bem estabelecida, de que a vida só pode vir de vida pré-existente. E do outro, a hipótese da abiogênese, ou geração espontânea, a noção de que, sob certas condições, a vida pode sim emergir da matéria inanimada. Então, a questão central que a gente vai debater é a seguinte: o princípio da biogênese, que foi provado experimentalmente, é uma lei universal e absoluta da natureza? Eu vou defender que sim, que as evidências científicas rigorosas nos forçam a aceitar que a vida só vem da vida. E eu vou argumentar que, embora a biogênese descreva perfeitamente o mundo biológico hoje, é um erro filosófico e científico tratar ela como uma lei atemporal. Vou defender que a biogênese, entende, não como um evento diário, mas como a origem primordial da vida, continua sendo uma necessidade lógica para explicar a nossa própria existência. Olha, meu ponto de partida é aquilo que a gente pode observar e testar. A biogênese omnivivum ex vivo, toda a vida vem da vida, não é só uma teoria elegante, é uma realidade empírica. Um carvalho vem de uma semente de carvalho, uma baleia vem de outra baleia, e uma bactéria se divide para formar duas. A ciência moderna inteira, da medicina à genética, é construída sobre essa premissa. Os experimentos históricos que solidificaram essa ideia não foram meras curiosidades. Eles representam o triunfo do método científico sobre a superstição. Argumentar contra isso é argumentar contra a própria base da biologia. Minha posição é que, no universo observável, a vida não surge espontaneamente. E entendi seu ponto, mas eu vejo a questão por um prisma um pouco diferente. Eu concordo plenamente que no mundo de hoje a biogênese é a regra, mas a história da ciência é uma sucessão de regras que se revelaram, não ser tão universais quanto a gente pensava. Durante milênios, a geração espontânea não era superstição, era a melhor explicação para observações reais. Ratos apareciam em celeiros, sapos surgiam na lama depois da chuva. A ideia de uma força vital na matéria era uma conclusão lógica, baseada nos dados que eles tinham. Os experimentos que refutaram isso, claro, foram cruciais, mas eles só provaram que a geração espontânea não acontece como se pensava e nas condições testadas. Eles não provaram nem poderiam provar que a vida nunca pôde, num passado distante e sob condições radicalmente diferentes, ter surgido de matéria não viva. E é esse o ponto que eu quero discutir. Então vamos ao primeiro grande teste dessa ideia, o experimento de Francesco Redi, lá no século XVII. Ele pegou frascos com carne, deixou alguns abertos, cobriu outros com uma gaze fina e selou um terceiro grupo. As larvas, elas só apareceram nos frascos abertos, onde as moscas podiam pousar e depositar os ovos. Nos frascos com gaze, as larvas ficavam na gaze. Nos selados, nada. Para mim, este é um momento seminal. Redi não só mostrou que as larvas não vinham da carne, ele introduziu o conceito de controle experimental. Ele demonstrou que quando a gente isola as variáveis, a mágica desaparece, né? E a biologia assume o controle. Sem dúvida, o experimento do Redi foi elegante e um passo gigantesco para a metodologia científica. Resolveu a questão das moscas e dos vermes. Mas você há de convir que é um salto lógico enorme ir de larvas não surgem magicamente na carne para nenhuma forma de vida pode surgir de matéria inanimada em nenhuma condição. E foi exatamente essa brecha que os defensores da geração espontânea exploraram. Pouco depois de Redi, Leeuwenhoek descobriu o mundo dos micro-organismos. E aí, de repente, a abiogênese ganhou um novo fôlego. Esses animálculos, como eles chamavam, pareciam de fato surgir do nada em caldos e infusões.
O problema que Red resolveu para o macroscópico reapareceu e de forma muito mais complexa no nível microscópico. Mas esse refinamento é exatamente o processo da ciência. A objeção sobre os micro-organismos foi válida e levou quase 200 anos para ser resolvida, mas foi resolvida. E quem fez isso foi Louis Pasteur, com uma elegância que superou até a de Red. O seu experimento com os frascos pescoço de cisne é, para mim, o argumento final. Ele ferveu um caldo nutritivo, matando qualquer micróbio. O pescoço longo e curvo do frasco permitia a entrada de ar, mas impedia que a poeira e os micróbios chegassem ao caldo. O resultado? O caldo ficava estéril indefinidamente. E se ele quebrasse o gargalo? Exatamente. No momento em que ele quebrava o gargalo ou inclinava o frasco para o caldo tocar a poeira na curva, a vida microbiana florescia em questão de horas. A genialidade foi isolar as variáveis de forma irrefutável. Ele respondeu à crítica de que a geração espontânea precisava do contato com o ar fresco e sua suposta força vital. O ar entrava, a força vital, se existisse, também. O que não entravam eram os micróbios. Pasteur provou que os micróbios não eram um resultado da decomposição, mas a sua causa. Isso mudou tudo. É o pilar da biologia moderna. Concordo em 100% com a importância e a genialidade do experimento de Pasteur. Foi uma obra-prima que enterrou de vez a noção da geração espontânea como um processo contínuo do dia a dia. Mas é crucial a gente entender os limites do que ele provou. Pasteur demonstrou que, em um caldo nutritivo, sob as condições do nosso planeta hoje, a vida não surge do nada. Fim da história para essa ideia. Mas extrapolar esse resultado para dizer algo definitivo sobre a origem da vida há 4 bilhões de anos, aí é um abuso de interpretação. Como assim um abuso? É uma generalização baseada na melhor evidência que a gente tem. Se em todas as condições que testamos a vida só vem da vida, o princípio da parcimônia nos diz que essa é a regra, a menos que a gente tenha uma evidência extraordinária em contrário, e nós não temos. Mas as condições não são as mesmas. A Terra primitiva não tinha oxigênio livre, a radiação ultravioleta era intensa, a química dos oceanos era completamente diferente. O caldo de Pasteur era um ambiente estéril, o caldo primordial era um sistema químico complexo, dinâmico, energizado. O experimento de Pasteur não simula, nem queria simular, essas condições. Ele mesmo reconheceu essa distinção. Ele refutou a geração espontânea, mas a questão da origem da vida ele considerava ainda em aberto. O que ele nos deu foi uma lei sobre a propagação da vida, não sobre sua origem. Hipótese, a abiogênese primordial, para a qual a gente não tem uma única observação direta, enquanto a biogênese é observada a cada segundo em cada canto do planeta. A ciência tem que se basear no que podemos demonstrar e replicar. Os experimentos de Red e Pasteur são replicáveis, os resultados são consistentes. Isso é ciência sólida. A ideia de uma força vital, que era a base da abiogênese, foi descartada, justamente por não ser testável, né? Desculpe, mas aí eu discordo veementemente. A diferença é abissal. A força vital era um princípio metafísico, uma explicação mágica. A hipótese moderna da biogênese química é o oposto. É a tentativa de explicar a origem da vida através de mecanismos puramente naturais, testáveis, baseados na física e na química. Não se fala em nenhuma força misteriosa, mas sim em processos como, a polimerização de aminoácidos em fontes hidrotermais. São hipóteses que geram previsões e que podem ser testadas em laboratório, como no famoso experimento de Miller-Urey. A gente não está trocando um mistério por outro. Estamos trocando um mistério por um programa de pesquisa científica. Um programa de pesquisa que até hoje não conseguiu criar vida em laboratório do zero. O que temos é um princípio comprovado, a biogênese, e uma hipótese especulativa, a abiogênese. Eu entendo a necessidade lógica de que a vida tenha surgido da não-vida em algum momento, mas a ausência total de evidências diretas desse processo, em contraste com a evidência avassaladora da biogênese, me deixa muito cética. O ônus da prova está do lado de quem propõe a exceção à regra, e essa prova ainda não apareceu. Mas isso é um problema de perspectiva sobre o que é prova numa ciência histórica como essa.
Não podemos replicar a origem da vida porque não podemos replicar a Terra de 4 bilhões de anos atrás. A evidência vai ser sempre indireta. Fósseis químicos, modelos de computador, simulações. Dizer que a falta de uma criação em laboratório invalida a hipótese é como dizer que a evolução é inválida porque não vemos um réptil virar um pássaro em tempo real. A ciência também trabalha com a melhor explicação possível, e a inferência de que a vida teve uma origem química é, hoje, a única explicação científica que temos. A alternativa seria o quê? A biogênese nos diz como a vida funciona. A abiogênese tenta nos dizer como ela começou. São duas perguntas diferentes e a resposta para uma não invalida a outra. Olha, depois da nossa discussão, eu mantenho minha posição, talvez com uma nuance. A força dos experimentos de Redd e principalmente de Pastor é inegável. Eles estabeleceram um princípio que se provou verdadeiro em todos os contextos biológicos que já estudamos. A vida, como a conhecemos, gera vida. Esse é o alicerce da biologia. Admitir a possibilidade de uma abiogênese primordial é reconhecer uma lacuna no nosso conhecimento, mas não enfraquece o poder da biogênese como a lei que governa o mundo vivo hoje. E eu concluo reafirmando a importância dessa distinção. A jornada da abiogênese para a biogênese é um dos melhores exemplos de como a ciência avança. Mostra a importância de desafiar o senso comum com experimentos rigorosos. No entanto, a maior lição talvez seja sobre os limites do nosso conhecimento. Pasteur nos deu uma lei para o presente, mas o passado profundo, a faísca inicial, continua sendo uma das fronteiras mais fascinantes da ciência. Aceitar a biogênese como regra atual e, ao mesmo tempo, investigar a abiogênese como evento original não é uma contradição, é a própria essência do progresso. A análise dessas duas perspectivas ilumina a natureza da ciência. Ela se move nessa tensão constante entre leis estabelecidas e as grandes questões ainda sem resposta. A história do debate sobre a origem da vida mostra que cada resposta, como a de Pasteur, gera novas e mais profundas perguntas. Exatamente. E é nessa busca, nesse diálogo entre o que a gente sabe que foi provado e o que ainda precisamos entender, que o conhecimento realmente avança. A história da origem da vida ainda tem muito a nos ensinar e há muito mais a ser explorado neste material.